Vamos falar um pouquinho do Uber. Vocês gostam? Diogo, você usa muito esse tipo de Uber? Uso. Eu não gosto. Uso do transporte coletivo. Eu não gosto. Minha mulher fala que eu sou retrógrado, eu não gosto. Eu sou ainda do tempo que estica a mãozona na rua e para o táxi. Ou vou no ponto. Eu não ando. Uber dá a impressão que eu estou pegando carona. Eu não sei quem é o cara, para um carro. Táxi, pelo menos, eu sei que estou tomando um táxi. Outro dia eu estava saindo da universidade, minha filha pediu um Uber, que eu não tenho esse aplicativo, não achava táxi em lugar nenhum. Falei, eu vou a pé para casa. Não, para que eu vou chamar um Uber. O cara puxando papo, falei, irmão, você quer ser meu amigo agora no trajeto até em casa? Fica quietinho e eu aqui também, tá bom? Mas, de qualquer maneira, o Supremo Tribunal Federal vai começar a analisar as regras sobre vínculo empregatício entre motoristas e aplicativos. Vai acabar Uber. O julgamento vai acontecer no plenário virtual do STF até a próxima sexta-feira. Os ministros da Corte devem votar inicialmente se há o reconhecimento da chamada repercussão geral. Por que repercussão geral? Porque eles estão julgando um caso só, específico, que envolve um motorista e a plataforma Uber. Essa decisão pode definir regras gerais para todo o setor, incluindo até os aplicativos para entrega de comida, como o iFood. Se a justiça reconhecer o vínculo empregatício, as empresas serão obrigadas a arcar com direitos trabalhistas previstos na CLT. Muito bem. Ô, Diogo, é o seguinte, eu quando vejo esses meninos nessas motocicletas, arriscando a vida diariamente para levar entrega de comida, Uber Eats, iFood, tem o outro também, são 3, né? Que são o Rappi, ou o mesmo motorista do Uber. Veja, eu acho o seguinte, são 2 coisas que têm que ser medidas. Em primeiro lugar, se criar e engessar com uma legislação trabalhista, com todos esses encargos, não vão contratar mais ninguém. Não existe uma subordinação. Você trabalha se ele quiser, ele aceita a entrega ou não, se ele tiver interesse. Então não tem essa subordinação, não tem obrigatoriedade. Agora, por outro lado, me preocupa o fato desses meninos estarem vivendo o dia a dia, correndo, fazendo várias corridas para tentar sobreviver. E qual é o futuro deles? Eles não estão estudando, não estão desenvolvendo uma atividade na qual eles vão poder progredir, ter um crescimento salarial, profissional. Eles estão ali vivendo o dia a dia só. Então, talvez o ideal fosse estabelecer algumas regras de proteção contra essa juventude, população que eu considero vulnerável. Os meninos estão batalhando, estão trabalhando, mas, por outro lado, criar uma obrigação, um vínculo trabalhista para depois a empresa ter que ir lá na Justiça do Trabalho, pelo amor de Deus, vão desaparecer daqui do Brasil. Então, eu não sei se eu queria ouvir a sua opinião, a sua visão sobre isso. Bom, eu uso esses aplicativos, uso o táxi, uso o ônibus, uso o metrô. O táxi tem uma grande vantagem no momento do trânsito, que você pode passar na faixa de ônibus, né? E os de aplicativo não podem. Mas o que me preocupa nessa discussão toda que está correndo lá no STF é que, especialmente sendo juízes, ninguém pergunta aos usuários. Que eles que têm que dizer. Ninguém está perguntando para eles o que eles acham. Todos que eu pergunto dizem, a grande maioria, na verdade, dizem, eu não quero CLT, eu não quero me tornar dependente e funcionário único dessa empresa, não é isso que eu quero. Temos reivindicações, podemos discutir seguro, por exemplo, é uma coisa válida, podemos discutir também que muitas vezes as remunerações que os motoristas de aplicativo recebem variam sem que eles sejam sequer informados previamente. Ou seja, eles trabalham numa semana e naquela semana, quando eles vão receber, poucos dias depois da semana trabalhada, eles percebem que naquela semana diminuiu o valor ou eventualmente aumentou o valor. Essa insegurança é ruim para eles. Esse tipo de discussão eles querem. Mas está muito claro, eles não querem CLT, não acham que vai ser um avanço. E me preocupa que se o STF decidir que vai ser, por causa de um caso, decidir que vai ser assim para todos, a gente vai ter muito mais gente sem trabalho de um dia para o outro. Isso é péssimo. É verdade, Deise. O Diogo tocou num ponto muito interessante. Um motorista do aplicativo pensa assim. Entender que isso é repercussão geral
é interpretar que todos os outros pensam da mesma maneira. Já que quer fazer repercussão geral, que convoque audiências públicas, ouçam as consequências, ouçam os especialistas da área da justiça do trabalho também. De transporte. Do transporte empresarial de outros países, direito comparado. Não dá para pegar na canetada e falar, eu acho que. O Brasil já virou o país das narrativas e está virando o país do achismo. Capês, sabe que tem alguns pontos aí. O que me preocupa primeiro é essa desconexão do STF com a realidade, né? Então, por causa de um caso, vai mudar tudo. E aí tu falou tudo, o Diogo também aqui, faz assembleia, ouve as pessoas, não vai decidindo assim desse jeito. E aí, na tua fala que tu disse que, e preocupa, acho que preocupa todo mundo a forma como esses jovens trabalham com esses aplicativos. Mas aí a gente tem 2 pontos, assim, cadê o Estado que não oferece segurança, que não oferece oportunidade de estudo para esses jovens, que não oferece trabalho, ou que não oferece uma assistência para que eles possam se qualificar e, de repente, conseguir um outro trabalho que propicie mais qualidade de vida para eles, porque a gente sabe que tem alguns motoristas que trabalham 12, 13 horas por dia e, às vezes, com sono, né? Então, está faltando também a presença do Estado, já que o governo que a gente tem hoje defende tanto essa presença do Estado forte, imponente, está faltando essa presença agora, porque a maioria das pessoas que está nesses aplicativos está porque não tem outra saída, porque não consegue outro trabalho, porque não tem oportunidade ou porque não conseguiu se qualificar para outro trabalho, né? Aí vem o STF, assim, porque hoje eu acordei e eu decidi que eu vou votar o vínculo do motorista do Uber. E aí eu vou votar sem ouvir ninguém. É mais ou menos a mesma lógica que a gente tinha uma grande criada exatamente semanas, é sério isso, gente? Estão confundindo importância e relevância com urgência. Exatamente. Acho que o Supremo poderia fixar aqui, pelo menos nos termos da Constituição Federal, no artigo 7º da Constituição, pelo menos um seguro obrigatório contra acidentes do trabalho. Ele tem direito a isso. O menino quebra a perna, isso acontece todo dia, quem vai cuidar dele? Segundo o site do Uber, já tem. Um seguro obrigatório, mas fixando um patamar razoável, mínimo, para que ele pudesse. Um piso mínimo também por corrida. O menino ganha, às vezes, R$10, R$14 numa corrida, então ele tem que andar que nem um louco o dia inteiro pela cidade. Então o Uber tem que repartir um pouco esses lucros que ele está tendo. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Então não podemos chegar nem no extremo de engessar com uma legislação trabalhista que inviabilize essa conquista da modernidade, não para mim, mas tem muita gente que gosta. Mas, por outro lado, nós temos que proteger o cidadão brasileiro com direitos mínimos assegurados pela Constituição. A participação nos lucros poderia ser algo para ser discutido. Por exemplo, um seguro de contra acidentes de trabalho, uma previdência para garantir uma aposentadoria futura. Porque se o cara amanhã ele quebrar a perna, acabou. Ele não vai fazer mais nada. E quando ele ficar com mais idade? Já pensou? Eu vou andar de bicicleta. Pega a minha L5. Já pensou de moto o dia inteiro, que nem um louco pela cidade? A L5 é fogo. Mas é uma questão real, porém, a pessoa que escolhe ser Uber, eles não escolhem, eles são Uber por falta de opção, mas ser Uber é uma opção. Na situação da absoluta falta de opção, às vezes ele é Uber, ele é 99, ele está em vários aplicativos. Então, é uma situação muito específica. E essas questões todas que você levantou, elas são negociais. São negociais e podem e devem ser negociadas. A margem do Uber é muito grande, o aplicativo, a plataforma fica com muito, precisa baixar. Ok, isso tudo é economia, isso não é justiça. E aí tem que lembrar, este caso começou porque um motorista ganhou na justiça, ele ganhou em primeira instância o reconhecimento do vínculo e o STF sabiamente reformou, disse não, esse não é o caminho, porque senão vai ter que valer para todo mundo, senão realmente vai ficar complicado. A Uber Eats já saiu, você citou, mas ela já foi embora e torna inviável o modelo de negócios. Esse modelo de negócios, assim como o Airbnb, assim como o próprio Mercado Pago, são plataformas
plataformas que unem quem está oferecendo um serviço e quem está buscando um serviço. Você não quer? Tudo bem, mas todo mundo que está em busca de um táxi não consegue achar. O dia que apareceu o Uber, que fazia... A única coisa que ele faz é isso, é a união dos dois e garantir o pagamento. Ele não é o responsável pela a relação trabalhista. E eu não quero que seja eu como consumidora. E o Diogo disse muito bem, os motoristas não querem que seja na sua maioria. Então, eu acho importantíssimo a discussão que está havendo agora da repercussão geral, porque seja como for, é importante que não haja cada juiz decidindo de um jeito, em um momento é, outro momento não é, então que se discuta a repercussão geral, mas que essa discussão passe pela sociedade toda e, como a Deise e o Diogo colocaram, que seja feita com calma, com técnica, de forma que avance e não seja simplesmente um retrocesso, de novo, dizendo que é um avanço que vai dar direitos sociais, provocar desemprego, provocar a falta de um serviço que hoje é uma realidade e que funciona. O problema só, Belotti, é se o Supremo embarcar nessa visão do politicamente correto, porque temos que proteger, temos que fazer aquele discurso bonito, é direito do trabalhador ter acesso à CLT, ou seja, se o discurso apaixonante suceder à visão prática e correta da situação. Meu medo é esse. O meu medo é a retórica, porque no direito, você sabe, a retórica domina tudo. Não? Periculo in mora. Fica as expressões mais bonitas, né? Nemo tenetro se detegere. Então, eu tenho medo da beleza plástica dos raciocínios retóricos. Eu também desse chamado neoconstitucionalismo, onde os princípios ficam à sorte ali, ao sabor do julgador. Eu acho que, na verdade, a gente devia agradecer ao Uber, ao Rappi, essas empresas, por oportunizar o mercado de trabalho para esses jovens. No caso do entregue, né, de entrega Rappi, Uber Eats que saiu, iFood, essa é uma atividade, normalmente, uma atividade de início de trabalho para o jovem, né? Tem pessoas mais velhas também, mas é uma atividade que, normalmente, o jovem trabalha ali e ele, na responsabilidade individual dele, buscará, né, algo melhor, estudar, enfim, nessa linha. Agora, também é um reflexo da supermusculação que se intromete absolutamente todos os temas e nessas plataformas como Uber, o motorista ele tem a liberdade de horário, ele escolhe, isso é um grande atrativo para ele também. E todos os motoristas de Uber que a gente conversa, eles não reclamam da remuneração, eles falam que gostam da remuneração, que em termos de Brasil é uma remuneração aceitável. E tem também no Uber uma trava de horas. O limite, acho que são 12 horas que ele pode trabalhar e tem não seguidas, quando ele trabalha 12 horas. Tem um detalhe, se me permitir, João. Claro. O Capês falou que muitas vezes não gosta de entrar e o motorista puxar conversa. Acho que eu sou chato ao contrário, porque sempre que eu entro num carro de aplicativo, eu fico puxando conversa e perguntando, especialmente no exterior. Cidades como Londres, eles trabalham 8 horas por dia, 5 dias por semana e tem o fim de semana e ganham muito bem, tem carros ótimos. O problema aqui não é que o Uber paga mal, que o Rappi paga mal. Os salários no Brasil são muito baixos, porque falta trabalho para todos nós. E aí o mercado cai, acontece isso. Tanto é que na quarta-feira passada, às 18 horas, começou a chover na cidade de São Paulo e uma corrida entre Pinheiros e Itaim, que nós tentamos fazer, estava custando R$52. Não é naquele sofisticado, não, é no mais simples que tinha. E não tinha táxi no X. Não tinha táxi também. É mercado, oferta e procura. O que nós temos é, infelizmente, uma oferta muito grande de mão de obra ainda para pouca procura. E o jeito vai ser, então, fazer um monte de ciclofaixa, vamos ter um monte de bicicleta, né? As senhoras com seus vestidos ali, andando de bicicleta na subida da Rua do Paraíso. Vamos lá, vamos embora, vamos andar de bicicleta. Bike elétrica. Nada contra as ciclofaixas, mas do jeito que está, não vai mais ter Uber, táxi é difícil de encontrar, ônibus está sempre lotado, você tem que pendurado que nem um pingente, trem da CPTM é a mesma coisa, então vamos andar de bicicleta. Os motoristas todo não mundo. Querem o vínculo. Vamos botar só faixa de ônibus, todo mundo. E vamos andar na garupa, né, também.